Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Este episódio, A Flor da Pele, retoma uma conversa iniciada quando falamos sobre a chegada dos primeiros livros no Brasil. Durante aquele encontro entre as historiadoras Isabel Lustosa e Márcia Abreu, aqui neste estúdio da Biblioteca Parque Vila Lobos. Para quem não escutou, Márcia Abreu conta uma história do livro no Brasil intimamente ligada à leitura de literatura licenciosa. Livros que eram consumidos avidamente enquanto a censura tentava segurar o quanto podia. Para os leitores e leitoras que estão nos ouvindo, vale dizer que no dicionário o termo licenciosa refere-se a alguém que se comporta de forma desregrada, que não segue as normas e regras sociais, especialmente em relação ao comportamento moral e sexual. Licenciosa pode ser sinônimo de devassa, dissoluta ou libertina. Neste século XXI, o mercado de livros no Brasil está mais atento e aberto. Entre os novos autores e autoras, há, por exemplo, aqueles que têm leituras feministas, interseccionais e não patriarcais do mundo. Há uma representação maior de sexualidades dissidentes. Há a recuperação de autorias do passado que estiveram proscritas por seu teor erótico e questionador das normas. E há também a busca de linguagens que estejam afinadas com essas visões dissonantes. Na conversa de hoje, reúnem-se duas mulheres interessantíssimas e, na minha opinião, brilhantes, Amara Moira e Eliane Robert Moraes. Vou começar a apresentação com a Eliane Robert Moraes, que vai ser a primeira a falar e fazer um panorama da literatura erótica aqui no Brasil, né? Pelo menos a lida aqui no Brasil. Ela é ensaísta, crítica literária brasileira, né? Conhecida principalmente por seus trabalhos que relacionam erotismo, filosofia e literatura. Foi professora da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É hoje professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. Entre suas obras, Marquês de Sade, um libertino no Salão dos Filósofos, Sade, A Felicidade Libertina, publicou antologias e coletâneas recentes e que são marcos importantes. A primeira delas, a Antologia da Poesia Erótica Brasileira, tem uma seleta erótica de Mário de Andrade e duas antologias de contos, o Corpo Descoberto, com contos eróticos brasileiros entre 1852 e 1922, e O Corpo Desvelado, contos eróticos brasileiros, 1922-2022. Apresento agora a Amara Moira, escritora, professora e ativista. Ao obter o doutorado em teoria literária pela Unicamp, Amara se tornou a primeira mulher trans a assinar com seu nome social uma tese que aborda Ulisses, de James Joyce. Ela vai contar pra gente essa leitura super renovadora, né, do Joyce que ela fez. A sua estreia na literatura derivou de um blog, né, no qual relatava suas experiências, né, trabalhando como profissional do sexo. Uma obra que não apenas discute os limites do relato ficcional e da biografia, como se dedica a pensar o papel da literatura como fonte de transformação social. A sua obra mais recente é um romance em Bajubá chamado Neca. Neca, um romance em Bajubá. Para quem não sabe, Bajubá é a língua das travestis. Atualmente, a Amara é coordenadora de exposições, programação cultural e do núcleo educativo no Museu da Diversidade Sexual. E ela vai contar também essa experiência para nós. Primeira rodada, eu quero me concentrar nessa história da literatura erótica em língua portuguesa, que é um assunto muito amplo. A gente vai tentar aqui fazer uma espécie de mapeamento e indicação de leitura também para quem está ouvindo e tendo uma primeira aproximação, né, com essas obras. Eliane, como eu já contei aqui, nós tivemos toda uma primeira formação de leitores e leitoras no Brasil com obras que a Inquisição ia atrás e tentava tirar de circulação. E depois começam a chegar, digamos, os eróticos mais sérios, os filósofos, estou pensando aqui no Marquês de Sade. Eu queria que você contasse um pouco que livros e autores e autoras são esses que vão fazer a cabeça da intelectualidade brasileira aí no século XIX. Ufa! Já começamos com uma questão bem difícil, né? Prazer estar aqui, Josélia, com você e com a Amara e poder conversar sobre isso,
isso que normalmente a gente fala que é aquilo. Né? A questão é difícil mesmo, porque vê bem, quando a gente fala de uma literatura, que é uma literatura proibida, muitas vezes clandestina também, é muito difícil você falar, olha, agora eu vou fazer um mapeamento, né? Então é difícil você traçar marcos históricos, quer dizer, não só por aquilo que se escondeu, né, que ficou escondido, que se ocultou, que foi censurado, mas também, eu diria, sobretudo, por aquilo que se falsificou, porque o número de livros licenciosos ou libertinos ou devassos ou simplesmente sexuais que foi falsificado no sentido assim de botar uma data que não é a data certa, uma editora que não é aquela que realmente editou, ou um local, né, na França no século XVIII que havia uma pródiga literatura libertina, eles botavam que tudo aquilo era editado na Holanda. Todos os livros, Amsterdã, e não era ali no meio de Paris e tal. Então, a culpa era dos holandeses. Jogavam para os holandeses que tinham diques ali para segurar isso tudo, né? Então é muito difícil você fazer essa história. E, bom, eu sou leitora também da Isabel Lustosa, da Márcia Abreu, e eu sei que elas fizeram, não é, a Márcia, com esse trabalho da Márcia, sobre essa literatura, que é uma literatura específica, que ela é uma literatura que vai nascer ali no século XVIII e vai ser muito lida no século XIX na Europa, e isso passa para o Brasil já para o final do século XIX, e no século XX também ainda está florescendo. Que ela seria, assim, uma literatura popular, não popular de cultura popular, popularesca. Então, esse é um fenômeno moderno em que aparece uma literatura que se chama, na época, licenciosa, no Brasil, por exemplo, a partir do final do século XIX, e que ela repete um fenômeno ocorrido na Europa. Enfim, para a gente interessa um pouco aqui o movimento da França para Portugal e de Portugal para o Brasil, e ela aparece aqui entre nós, sobretudo no século XIX. Né? Quer dizer, isso tem tudo a ver, por exemplo, com as revoluções burguesas, com mudanças sociais muito grandes, né? Uma literatura popular, como eu disse, popularesca, e que hoje seria o que a gente chama de uma literatura de mercado, porque é um momento em que o mercado está se formando, o mercado editorial. Então você passa a ter essa faixa do mercado editorial que ela vai trabalhar com uma literatura proibida. Então, é meio clandestino, mas todo mundo lê e aquilo se torna assim, muito corrente, sobretudo nas capitais. Né? A gente está falando sobretudo do Rio de Janeiro, de São Paulo. Né? Então, uma literatura que vai trazer histórias sexuais com pouca elaboração formal ou com pouca elaboração literária, segue uma determinada fórmula e é muito repetida, e vai ter muitos autores que são anônimos ou escrevem por pseudônimos, quer dizer, é uma faixa da literatura. Então, essa faixa da literatura, né, que a gente hoje chamaria assim, de uma literatura menor. Né? Tem uma clandestinidade aí. Sim, com certeza, mas ela tem uma clandestinidade, mas é uma clandestinidade meio pública, porque os leitores conhecem e vão atrás e se sabe onde comprar e tal. Então, ela tem um certo comportamento, né? Ela é um fenômeno editorial. Hoje em dia, ela interessa mais para a gente como fenômeno editorial do que como fenômeno literário. Então, ela é uma voga moderna, referida à formação de um mercado na Europa, e que o que é complicado é que essa literatura ela vai ser confundida também com a extraordinária literatura erótica que se produziu na Europa na mesma época. Então, numa mesma época, você tem um livro assim, bem popularesco, que não é de grande qualidade literária, e você vai ter um outro livro assim, que arrasa em termos de literatura erótica. Quer começar já a dar esses exemplos para as pessoas começarem a anotar? Olha, da literatura popularesca, eu dou um exemplo, por
por exemplo, que é interessante, por exemplo, que é interessante, que é um livro de 1740, mais ou menos, só para localizar. 1740 é o ano que nasce o Marquês de Sade, na França. E é um ano, assim, de grande voga da grande literatura libertina também. Ele se chama, né, já traduzindo em português, História de Dom Bugre. Então, esse é um livro que faz enorme sucesso nessa camada, né, nessa camada de mercado, e que ele vai fazer sucesso paralelo com grandes obras literárias que eu citaria aí novamente Sade, né, que vai escrever a partir de 1780, mais ou menos, mas ele está competindo assim com Relações Perigosas, do Laclos, com grandes livros libertinos. Então, o problema é que, como tudo é clandestino, tanto a literatura popularesca como a grande literatura erótica, vai tudo mais ou menos no mesmo saco. Então, isso aí torna muito difícil a gente mapear realmente. Seria mais ou menos, assim, se a gente quisesse atualizar essa discussão, a gente pensar que os 50 Tons de Cinza, que é um livro mais de mercado, é mais ou menos da mesma época do Caderno Rosa de Lori Lamb e da Hilda Hilst, entendeu? Sendo que um é uma literatura de mercado e o outro é uma literatura, é uma grande literatura, assim, sem medo de falar esse grande, porque não tem nada a ver com obscenidade. Aliás, a grande literatura erótica, ela é muito mais obscena do que a literatura mais popularesca. Então, por isso que é difícil lidar com isso. Por exemplo, para contar uma história minha particular. Eu, há coisa de mais de 20 anos atrás, entrei num sebo aqui em São Paulo e achei uma edição de A Filosofia na Alcova, do Marquês de Sade, já em tradução brasileira, né? Não é nem portuguesa, era uma edição brasileira que estava escrito lá. Quer dizer, não tem nome de tradutor, não tem nenhuma indicação de editora, né? Está escrito edição fora do comércio e um livro encadernado e tal, que obviamente eu comprei no ato, num sebo. Eu vou comprar esse livro assim, em 1990. De quando que é esse livro? Como é que ele chegou aqui no Brasil? Quem fez aquela edição? Quem traduziu aquilo? Quem foi esse tradutor de Sade no Brasil? Até então não havia uma edição da Filosofia na Alcova disponível. Então, você não tem informação nenhuma com aquilo que é da ordem clandestina. É um jogo, é uma aventura um pouco lidar com isso, né? Para dizer que um grande autor brasileiro do século XIX, por exemplo, Machado de Assis, que ele tinha contato com essas edições? Era provável que todos os intelectuais brasileiros, romancistas, poetas, tivessem essas literaturas? A pergunta que a gente se faz é se eles liam, não é, como literatos, sim, não é, ou para um prazer pessoal também, não é? Sim. Porque esses eram livros, assim, como dizem alguns escritores do século XVIII, para serem lidos com uma só das mãos, né? Porque a outra estaria ocupada. Eu acho que é difícil, né? Quer dizer, por exemplo, você pegar um Machado, tem contos que são extremamente eróticos, mas num vocabulário muito decente, e com certeza o Machado, assim, não há nada na literatura dele que possa nos autorizar a dizer que ele se inspirava nesta literatura mais popularesca. Agora, ele pode muito bem ter lido os libertinos do século XVIII, né? O Laclos, eu acho que é muito possível. O próprio Sade, não é, que já vem por autores portugueses, os libertinos ingleses, o Bandeira com certeza, porque o Bandeira diz, ele conta, e eu fui na Academia Brasileira de Letras ver a biblioteca do Bandeira, e o que tinha de livro libertino eu achei genial. Bom, mas Bandeira... Pensei aqui também na Gilca Machado. A Gilca, com certeza. Época. Já estamos no século XX, né? No início do século XX. Eu acho que sim. Eu acho que alguns autores que tiveram contato com essa literatura francesa ou inglesa, ou até a portuguesa, de séculos anteriores, com certeza, né? Perfeito. Eu estou com vontade de já começar a perguntar sobre as antologias, mas eu vou segurar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto.
Amara, como é que esses livros, você já é de outra geração, chegam até você? Você vive já uma experiência de encontrar na estante de casa, na escola? Como é que se forma você como leitora e depois como autora a partir dessas leituras? Olha, eu acho que eu sempre tive um fascínio por essa literatura de cunho sexual. Tenho a sensação de que foram entrando no meu radar de maneira meio inesperada. Então, por exemplo, a gente estava aqui falando sobre precursores, né? E aí lembro de estar lendo um artigo do Haroldo de Campos sobre as obras românticas e aí colocando que o Bernardo Guimarães, talvez a parte mais inventiva da sua obra seja jogada para escanteio justamente por conta do teor licencioso, né? Então, o Elixir do Pajé, né, A Origem do Menstro, essas obras vão entrando no meu radar, né? Lembro também do meu fascínio já de cara com o Gregório de Matos, assim, sabe? Eu sinto, inclusive, que eu aprendo a escrever poesia brincando de imitar os jogos de palavras, né, do Gregório. Então, sabia o Boca cor. de Inferno, do século XVI, XVII, na Bahia. Então, o Gregório de Matos, ele escreve de uma forma muito surpreendente, né? Tem uns versos aqui que eu estava separando pra gente discutir, né? É um teor, é um tom muito de deboche, de crítica, são muitas vezes ataques hiper discriminatórios, mas mesmo assim existe algo de uma vivacidade da linguagem que mesmo quando me atinge, vai na minha direção a pedrada, eu ainda olho para isso e falo, isso aqui é incrível, assim, como linguagem, como capacidade de xingar, de ofender, né? Acho, inclusive, eu tenho conversado muito com amigos e amigas sobre isso, assim, né? A gente tem perdido a capacidade de ofender, assim, a gente não sabe mais ofender como... E a gente precisa de umas aulas das travestis na rua, sabe? As travestis sabem, elas ficam se xingando o dia inteiro ali, ficam brigando, né? E aí elas aprendem a fazer os xingamentos mais inesperados, assim. E aí ele vai falar, né? Por exemplo, mais aqui ou mais ali, sempre os demônios são hartos, sempre bichos e lagartos, e dar-lhe-ão sobre beijus, a comer sempre cuscuz, a ver se dão por fartos. Então ele vai usar cuscuz da comida, né? A comer sempre cuscuz, a ver se dão por fartos. E é maravilhoso esse trocadilho, sabe? E é um monte de trocadilhos, um monte de expressões, né? O Gregório de Matos, então, foi um pouco a minha entrada. Fiquei fascinada por esse universo. Do Gregório, acabei no Pará, nos trovadores medievais. E num momento em que eu ainda não me colocava publicamente como uma pessoa LGBT, ainda era algo discreto, o meu TCC na graduação foi sobre a sodomia nas cantigas de escárnio e maldizer. Então, estava ali colocando como um tema de pesquisa em textos que são hiper LGBT-fóbicos, se a gente olhar da perspectiva de hoje, mas estava super interessado em ver quais eram as expressões que usavam, o que diziam, quem eram as figuras. Então ia levantando isso, né? Foi algo, inclusive, que nos aproximou. Né? Nós nos conhecemos por causa de quem nos apresentou foi Gregório de Matos. Que ótimo. E é interessante que você foi andando para trás, no sentido de... Você começa com Bernardo Guimarães, aí vai para Gregório, e aí trovadores medievais, né? Foi uma busca arqueológica. Começo a fazer latim, então... Aí comecei a traduzir epigramas do Marcial. Então, de alguma forma, eu fui me interessando, né? E eu lembro da minha mãe muito chocada, assim... você tá desperdiçando a sua inteligência, estudando essas coisas, não vai dar em nada. E aí, um dia, eu começo uma parceria com a Eliane, e aí falo pra minha mãe, olha só, uma professora tá aqui reconhecendo o meu trabalho. Não era na USP ainda, eu tava na PUC, 2007, acho. E aí eu falei, olha só, a professora tá reconhecendo o meu trabalho, a importância do que eu tô pesquisando. E aí ela não sabia o que falar, assim, né? Mas esse material sempre me interessou muito. Mas esse é um momento anterior da minha transição. E aí acho que também vai ter muitos momentos de conflito, assim, né? Porque eu achava esse material fascinante. E aí quando começo a minha transição, começo a me colocar como Amara, me aproximo do feminismo, dos movimentos sociais, eu vou entrar em crise com esse material. Assim, né? Porque eu vou começar a olhar para esse material e falar, meu Deus, isso aqui é apologia do estupro, é violência, é todo tipo de discriminação. E aí eu já não sabia mais olhar com o mesmo olhar para aquelas obras, né? Tô ainda recosturando, assim, a minha relação com essas obras. Acho que desde então algo foi afetado. Acho que agora eu tenho um olhar mais dúbio, assim, né? Mas ainda assim muito apaixonado por um olhar muito apaixonado por essas produções.
do que tinha do século XX, por exemplo, Cassandra Rios, Jorge Amado, eu sei que eu estou citando nomes bem diferentes aqui. Sim. A própria Hilda Hilst. Olha, eu vou ler um poema para vocês. Desses autores e autoras também você se aproximava nessa época? Claro. Olha só esse poema, vamos ver se você conhece, né? Ora direis comer sacanas, certo perdeste o siso. Eu vos direi, no entanto, que para os fornicar cedo desperto, até que os leve enfim para algum canto. E antes de introduzir-lhe o membro, enquanto ele vai se despindo e eu boquiaberto, sacudo-lhe os colhões, sentindo o encanto de um místico a sonhar num céu aberto. Direis agora, depravado amigo, que remexes na merda, estás fodido se ele peida e não se vê contigo? E eu vos direi, os conos mais enxutos não têm do cu o cheiro indefinido. Não há nada melhor do que foder putos. De quando é esse poema? É uma brincadeira com o Olavo Bilac. E é do Glauco? Não. De quem é? Múcio Teixeira, 1906. É. Publicado pela editora Satanópolis. Incrível, então é praticamente quase contemporâneo do Olavo Bilac. Exato. Me parece uma brincadeira com o próprio Olavo Bilac, sim, que também sim. tinha fama de ser um fanchono, né? De ser de gostar de comer putos, né? Então é interessante, assim, né? Será que isso aqui foi escrito por alguém que fez algo, né? Investigação sobre a autoria, né? Né? Se isso aqui é só pela imaginação, é possível de ser dito em primeira pessoa ainda, né? Pode ser que tenha sido dito justamente porque ele estava parodiando o texto do Bilac e brincando com a fama do próprio Bilac, né? Mas eu fico me perguntando se não tem um quê de verdadezinha que foge. Eles publicaram esses poemas em livro ou isso foi encontrado depois? Clandestino. O do Múcio Teixeira está no livro chamado Esculhambações, que esses dias apareceu um exemplar sendo vendido num leilão e a última vez que eu olhei estava mais de R$1.500 o lance. Daí eu falei, deixa pra lá. Ou seja, essas fofocas só chegam muito depois. Não, e esse livro Esculhambações, eu lembro da Eliane dando uma entrevista dizendo que ela achava que esse livro não existia, até que ela achou num colecionador, né? Então, de alguma forma, achou um colecionador que abriu sua vasta produção, mostrou lá. E aí, algumas obras, então, que a gente muitas vezes não imagina que foram publicadas ou que existiram, né? Então, agora, né, tanto tempo depois, estamos redescobrindo aos poucos, né? Mas aí, pensando nessas obras escritas em primeira pessoa, porque aí, isso tudo que a gente estava citando, né, são obras de figuras que estão avacalhando, sobretudo quando a gente vai pensar nessa dissidência sexual e de gênero, né? Então, nos LGBTs. Mas aí vai ter algumas coisas que vão começar a surgir que nitidamente é de alguém que viveu e se lambuzou na prática, né? Então vai ter o Menino do Gouveia, que é um texto muito interessante, é o primeiro texto homoerótico, né? Isso eu já conheci recentemente, né? Já como militante, estudando literatura LGBT, né? Talvez ali um pouquinho antes da pandemia, foi quando esse texto caiu na minha mão. De quem é? Não sabemos. É do Capadócio Maluco. Interessante. Esse livro Esculhambações, Eliane, você suspeitava que não existia, mas você tinha ouvido falar onde? De onde veio a pista? A pista, puxa vida, agora eu não me lembro exatamente. Essas pistas aparecem em diários, em menções em jornal de época? Olha, esse específico eu não vou conseguir lembrar. Sim, porque Você pegou ele na mão? Você pegou ele na mão? Depois. Não. Eu sempre fiquei sabendo dele. Que ele existia. Não, mas quando você encontrou, você pegou ele na mão, aí você viu ele? Aí tem esse lado aventura também, quando a gente está fazendo pesquisa, que é incrível, porque aí você fica sabendo que... Vai ter um leilão do livro. Em Maceió tem um colecionador né, particular, que parte da biblioteca dele são obras obscenas. Aí você entra num mundo, né, de coleções. O Esculhambações, se não me engano, eu fiquei sabendo dentro de uma pesquisa que eu fiz na casa de Rui Barbosa, que um escritor que estava também pensando nisso e tal, dos anos 50, 60, faz menção a esse livro. Eu achei menção em vários lugares, você fala, existiu isso aqui,
Mas ter o livro em mãos foi só no momento que eu tive a sorte de cruzar com um colecionador. E aí a gente está falando do mercado de obras raras, né? O Múcio tem um poema sobre o Minete também, Minete, como eu não sei como se pronuncia, que é o sexo oral na mulher, né? E aí é um texto muito interessante também, né? Porque vai falar sobre um outro tipo de prazer e de relação. É uma figura excepcional. Excepcional. Assim, interessantíssima. E alguém fez uma tese na Unicamp Sobre esse livro. Sobre o Múcio. Que é o autor de Esculhambações? Perfeito, perfeito. Então, aí... o livro era misterioso e a autoria também. E sabe uma coisa que eu estava lembrando agora? Eu comecei falando sobre o Bernardo Guimarães, mas eu sou de Campinas, né? E adolescente, eu sabia que a minha vizinha tinha escrito putarias e eu comprei o livro dela, O Caderno Rosa de Lori Lambe. Eu fiquei ensaiando pra ir lá e eu não tinha coragem, aí um dia ela morreu. Mas aí Você não chegou a conhecer a Hilda pessoalmente? Ela morreu em 2003, 2004, eu tinha 17, 18 anos ali, 17 anos. Você ficou ensaiando de ir lá tocar cantoria? Porque ela dava pra ir a pé, assim, era 1 quilômetro caminhando, chegava na casa dela, na Casa do Sol. E aí eu ficava lá, mas eu era adolescente, não sabia o que eu vou falar pra ela. Então eu tava ainda no ensino médio. E essa obra, quando eu entrei na Unicamp, eu fiz todos os meus colegas da sala lerem. E eles ficavam assim, por que você tá me fazendo ler isso? E aí eu falei, não sei, mas essa obra precisa ser lida. E foi por causa dessa obra que eu conheci a Hilda Hilst. Porque o Caderno Rosa de Lori Lambe é de 1990. E a Hilda, em 1990, tinha 60 anos de idade, já tinha uma obra extraordinária como poeta, era, vamos dizer, consagrada escritora brasileira e tal. E aí sai o Caderno Rosa de Lori Lambe, que todo mundo fica assim, sem saber o que fazer. E eu recebo um telefonema na época do Humberto Werneck, que editava o Caderno de Livros no Jornal do Brasil. E ele falou, você não quer fazer uma resenha desse livro? Nessa época eu trabalhava muito com literatura francesa, libertina e tal. Eu dizia, olha, eu não sei, autora brasileira e tal. Aí ele falou, mas é completamente obsceno e ninguém quer fazer. Falei, bom, então manda, né? E me mandou o livro, no dia seguinte eu abri o livro e blindei meu fim de semana inteiro, porque eu falei, gente, o que está acontecendo aqui na minha frente? Era como se alguém tivesse, se o Jorge Bataille tivesse batido na minha porta para me levar um livro. E aí escrevi uma resenha para o Jornal do Brasil, exatamente ali em 1990, cujo título era Obscena Senhora Hilst. E na segunda-feira de manhã, em vez do Jorge Bataille bater na minha porta, quem bateu foi a Hilda Hilst. Me ligou, me chamando pelo apelido, Nani, aqui é a Hilda. Eu, que Hilda? A Hilda Hilst. E ela falou, olha, adorei a resenha. Na resenha até eu dizia que ela era um Jorge Bataille brasileiro. Eu tinha amado aquele livro, era de uma liberdade, assim, absurda, né? Porque é isso, e de um trabalho literário incrível. E essa noite eu saí da PUC, da Universidade Católica, e fui tomar um iscão com ela. Ela estava em São Paulo e foi assim que a gente se conheceu. Que história bacana. E aí, essa resenha virou orelha da segunda tiragem da obra. Não sei se você já viu isso, mas ela tá lá. Aí eu tenho essa edição. E essa é uma edição, inclusive, tem algo assim, né, de um Brasil que se permitia algumas coisas até os anos 90 que hoje já não se permite mais, né? Eu fico me perguntando, né, a primeira edição do Caderno Rosa vem com a foto da Hilda na contracapa, brincando de ela poder ser a figura que está lá sendo a protagonista dessa obra. Com roupinha de marinheira, né? Uma menininha, né? E aí isso acabou. Essa brincadeira. Tem uma entrevista dela muito interessante quando ela lança, que ela diz que ela resolveu dar uma banana ao mercado editorial brasileiro, que era a grande resposta, já que ela tinha feito uma literatura séria, agora ela ia fazer uma literatura erótica. Só que ela continuava fazendo literatura séria. Uau. Quer dizer, eu acho que a Hilda, sim, essa entrevista dela, né, ela está falando aquilo que não é, ela está provocando mais ainda, dizendo, olha, vocês querem ver, eu escrevo pornografia. Agora, pornografia de altíssimo nível. Eu sempre lembro, altíssimo nível não é moral, não é o livro mais obsceno, na minha opinião, da literatura brasileira, mas, assim, não é de um trabalho
o que ela faz ali é incrível. Trabalho de linguagem. Trabalho de linguagem. E eu acho que a grande chave que ela dá, que às vezes a gente começa a ler o livro e não dá bola, é para a dedicatória do livro, não é? Porque ela dedica o livro à memória da língua. E assim, isso é incrível, não é? Quer dizer, ela está dizendo, olha, a língua traz desde as palavras mais sublimes até as mais chulas. A memória da língua guarda tudo. E eu quero que isso aqui faça parte também da minha obra, né? Nesse momento ela está sendo muito séria, né? É a parte da nossa conversa que eu estou chamando de a literatura erótica e o proibido levado a sério. Além da Hilda, você incluiria quem, assim, numa espécie assim, de hall dos grandes autores brasileiros, ou em língua portuguesa, se você quiser também citar portugueses, que trabalham com erotismo, assim, dessa forma mais extensa ou mais visível? Eu acho que é um hall grande, né? Que assim, quando a gente vai fazer essas listas, a gente normalmente esquece aqui e acolá, mas assim, nomes incontornáveis para a gente pensar a erótica brasileira. No século XX, por exemplo, assim, eu acho que a gente tem o Nelson Rodrigues, né? Que tem a pegada dele sobre sexo, não é? Aquilo que o D.H. Lawrence chamou de sex in head, né? Quer dizer, o Nelson Rodrigues não é o autor que faz a descrição de um ato sexual para você, que nem a Hilda faz, mas assim, os personagens dele estão o tempo inteiro com o sexo na cabeça, de uma forma extraordinária, e que escritor, né? Eu acho que a gente pode trazer assim, bom, que acabou de nos deixar, né, aqui na Orfandade, o Dalton Trevisan, né, que é um cara que vai colher na rua, né, todo falar da rua, essa coisa que o Mário de Andrade dizia assim, bota dois brasileiros juntos, estão falando porcaria. Aí o Dalton faz isso, o Dalton está ouvindo, né? Brasileiro falar porcaria, e vai criar essa literatura espetacular, né? Eu acho que a gente tem muitos nomes importantes aí. A gente poderíamos lembrar do Reinaldo Moraes, né, que escreveu uma epopeia pornográfica, que é a Pornopopeia, né, que ele termina dizendo: vale tudo quando se está copulando em letras, né? E ele copula em letras, assim, as cenas mais bizarras, né? Esse personagem completamente marginal. A gente tem muita gente, Sérgio né? Santana. O Sérgio Santana. Sérgio Santana, que é um cara genial também, que também fez questão de trabalhar, não é, com essa matéria, né, que é o sexo, as relações mediadas sempre pelo sexo. Não, é uma lista muito grande. Temos os nomes contemporâneos também. Eu gostaria de citar a Amara Moira, por acaso, né, que agora, né, quer dizer, chega com tudo com esse livro que é Neca, que é um livro da memória da língua, para a gente falar como a Hilda, porque traz uma língua sexual que é o bajubá, né? Quer dizer, existe dentro do Brasil, formou-se, não é? Moralistas gostem ou não disso, formou-se uma língua sexual. Então, é uma contribuição muito grande, quer dizer, abrem-se novas janelas para a gente. E tem gente muito nova fazendo coisa muito boa. Se eu puder ler uma pequena prosa poética de um poeta daqui de São Paulo, jovem, cara genial, que é o Marcos Visnardi, que é né, a Mara conhece também, que é um poeta genial que trabalha... Ele tem uns textos em bajubá, não sei se você sabia, ele me mostrou esses dias. Me mostrou também. Já está publicando em bajubá, já fala o bajubá. E o Marcos tem, assim, coisas incríveis, né? É um autor que fez muita coisa, assim, edição de autor, fora de comércio e tal. Um leitor de Hilda Hilst. A tese dele foi sobre Hilda Hilst. Sim. Então tem isso, assim, tem muita coisa boa acontecendo agora também. Amara, eu quero que... Vou te pedir para falar do Neca, mas quero juntar uma primeira pergunta sobre Ulisses. Você como pesquisadora, o seu momento de transição e também a virada da leitura do Ulisses que você faz
e relacionar isso tudo também a essa experiência de escrever um romance inteiro, né, em Bajubá, e aproveita também para contar como é que é essa pesquisa de Bajubá, né, para as pessoas. Então, eu estava fazendo meu doutorado em Ulisses, né, e eu tenho a sensação, né, eu estava me preparando para ser uma medievalista, estudar cantigas de escárnio e maldizer, e prosa medieval, novela de cavalaria, e aí Ulisses cai no meu colo e me deixa apavorada, porque que livro incrível. Parece que tudo cabe lá em termos de existência humana, né? Todo tipo de linguagem ele vai explorar, a história do Ocidente, a história da Irlanda, a história do Reino Unido, ele vai mesclar várias línguas, o português vai aparecer lá, então o Bloom vai ser chamado em português em alguns momentos, Henrique Flores vai aparecer, Henry Flower vai ser traduzido como Henrique Flores, e vai ter um momento inclusive, né, que ele vai brincando de tá acontecendo um parto naquele capítulo, e aí a linguagem vai simulando vários momentos da história da língua inglesa. Então começa com o inglês, que é quase uma tradução literal do latim. Então parece um inglês esquisito, assim, né? Que está traduzindo palavra por palavra de um texto original em latim. Aí vai para o inglês medieval e vai mudando de época em época até chegar no inglês contemporâneo e termina nas gírias urbanas do Reino Unido. E boa parte dessas gírias são... uma parte dessas gírias que está lá computada se chama Polari, né? O que é o Polari? É o Bajubá do Reino Unido do final do 19 para o 20, uma linguagem das bichas do Reino Unido, né, que brinca de criar um jeito de falar ali que mescla italiano, parlare, vira polari. Um monte de palavras assim, pronunciadas de formas esquisitas, né? E ele registra tudo isso no Ulisses, que ele publica em 1922, está falando sobre 1904, né? São acontecimentos em 1904 ali, né? É incrível, e eu olhei aquilo e falei, caramba, que maravilhoso. O Joyce, ele me ensina a ficar de olho nessa linguagem que está sendo maturada cotidianamente, que ainda não tem forma escrita, ainda não está nos dicionários, ainda não foi registrada, né? Então, quando eu conheço o Bajubá, eu conheço o Bajubá antes de conhecer o Joyce. Então, as primeiras palavras, que é quando uma amiga me apresenta, 2000 e 2005, assim, tinha uns 19, 20 anos, aprendi 5, 10 palavrinhas, assim, uma coisa, e não sabia a dimensão ainda. Quando eu vou, de fato, aprender a língua, aí já é quando eu faço a minha transição e me aproximo desse espaço onde as travestis imperam, né, que é a zona. Eram 5 pessoas trans na Unicamp, e quando eu ia visitar minhas amigas prostitutas, a gente passava a noite lá bebendo, conversando, e era uma rua inteira de travestis. E aí nessa rua inteira de travestis, era um lugar onde você é maioria, né, onde ela estava convivendo com pessoas que viveram coisas que eu estava começando a viver. Ali meu corpo podia ser entendido como bonito, e ali eu ficava ouvindo as histórias absurdas que elas me contavam. Assim, era coisa inacreditável. Ali eu aprendi a Bajubá. Não é algo que tem cursinho do CNA, não é algo que você aprende no Duolingo, não tem livro ensinando, né, essa linguagem que você aprende ali, né? E aí eu ficava ouvindo aquelas palavras, ficava ávida ali para aprender mais, né? E é como se o Joyce estivesse me ensinando a olhar para essas... Eu entro no Bajubá de verdade com um olhar joyciano. E aí, por isso, inclusive, eu olho muitas vezes pro E Se Eu Fosse Puta e o NECA, sobretudo, e para mim eles são a minha tese de doutorado. Assim. O que eu escrevi lá na Unicamp era o que eu tinha que escrever. No final, o que você defendeu sobre o Joyce? Eu falava ali sobre traduzibilidade, sobre indeterminação de sentido e a traduzibilidade de momentos da obra que eram de um sentido rarefeito, né? Então eu estava falando sobre momentos do texto em que você não sabe se você está diante de um ruído, de uma onomatopeia ou de uma palavra. E como o Joyce vai utilizar isso de forma sistemática ao longo da sua obra, né? Então como é que você traduz algo se você não sabe direito o que você está lendo? Né? E como é que o Joyce brinca com esse lugar esquisito, né, do barulho dentro da linguagem. O que é barulho, o que é sentido dentro da linguagem. Então ele vai brincar com isso. Ele vai também estar olhando para o inglês coloquial. E é algo que me interessa muito também. O NECA é algo que eu quero que seja como uma espécie de uma ode à coloquialidade, assim, né? Então... O NECA surge do E Se Eu Fosse Puta, né, que é um primeiro texto,
E aí você amplia e também Vai ampliando aos imagino pouquinhos. Uhum. que você teve que fazer mais pesquisas. Muitas, porque o que eu aprendi na rua, aprendi ali. Aí, de repente, eu vou me dar conta que existe um dicionário. Aí eu descubro que não é só um, são 3 dicionários. Aí tem glossários de quase 100 anos de existência de uma língua das bichas brasileiras. Tenho até colocado, assim, muitas vezes a gente coloca uma língua das travestis, mas eu tenho gostado de colocar como a língua das bichas, porque originalmente ela vai surgir nesse lugar mais cinzento, né? A bicha é uma palavra que também significa travesti, mas não é só travesti, né? Então não são essas figuras que marcam no seu corpo um pertencimento à sigla. Travesti tem um sentido de militância maior. É uma identidade, né? A bicha pode englobar essa figura mais pintosa que não se entende exatamente como a travesti. Então, a bicha abarca desde a gay pintosa até a travesti. Né? E é nesse caldeirão que essa linguagem vai se criar. Né? Até porque houve um momento em que essa linguagem começa e a própria existência da travesti era criminalizada. Então, não começa, evidentemente, com a travesti do jeito como a gente conhece hoje. Para mim, por exemplo, essas figuras mais antigas, né, a Chica Manicongo, ela seria mais uma bicha do que uma travesti. Contar para os nossos ouvintes quem que é a Chica. Então essa figura denunciada para a Inquisição porque vestia roupas que indicavam uma ruptura de gênero em Salvador em 1591. E aí ela entra para a história como a primeira travesti brasileira, mas gosto de pensar que essa primeira bicha, assim, essa palavra mais ambígua, mais coringa, né? Pra gente não projetar uma categoria tão rígida, tão delimitada lá atrás, né? Então, tenho gostado. A própria Geni, da Ópera do Malandro, que causou polêmicas aí recentemente, né? Eu também tenho minhas dúvidas se ela era essa travesti tão rígida como a gente entende hoje, ou se não é essa figura. Até porque me parece que mais recentemente é que, pelo menos no Brasil, as travestis têm se apresentado como travestis. Era mais seguro do ponto de vista social, político, ficar numa zona mais discreta. Não, acho que desde os anos 60 que já tem uma... Elas são muito loucas. Elas descobriram que elas podem transformar seus corpos com tecnologias radicais, assim, né, os hormônios sintéticos, o silicone industrial, prótese, e começam a fazer uso... Quando é que vão descobrir isso? Nos anos 60. E vão começar a fazer uso disso. Só que anos 60 é o momento mais brutal da ditadura no Brasil, final dos anos 60. E é nesse momento que elas estão explicitando no seu corpo a sua ruptura de gênero, né? Tem um delegado em São Paulo que ele vai descrever a diferença da prostituição dos anos 50 para dos anos 60, que ele vai falar que antes era uma prostituição, por assim dizer, envergonhada, né? Então elas não eram tão descaradas, mas agora não. Agora, assintosamente trajados de mulher, assim está escrito, fazem o trotuar pelas ruas desbancando as meretrizes. Então, não parecem sentir vergonha da sua condição. É incrível isso. Então, auge da ditadura. Auge da ditadura. E auge da ditadura estão marcando os seus corpos com transformações irreversíveis. Entende? No momento onde elas estão mais visadas pela brutalidade. Transformando os seus corpos em linguagem, né, Amara? Porque, né, quer dizer, criam uma língua e o corpo é uma língua aí também, né? Isso é uma coisa incrível, né? Nani, para usar o apelido que todo mundo te conhece, e a Hilda te telefonou, né? Essa pesquisa que você fez para as 2 antologias é incrível, né? Porque começa ainda século XIX, imagino que também foi bem trabalhoso encontrar esse material. Então você tem um primeiro volume, que é o Corpo Descoberto, que tem um primeiro texto de 1852, e aí você para em 1922. Eu queria te pedir para comentar cada um deles. Assim, desafios, curiosidades. A primeira antologia que eu publico é a Antologia da Poesia Erótica Brasileira, que sai em 2015. Essa antologia, me levou mais de 10 anos, assim, tem uma história por trás dela, num certo sentido. O livro da Hilda tem a ver, porque em 1990, quando a Hilda lança o Caderno Rosa de Lori Lembe, como eu já disse, quer dizer, aquilo
escandaliza, ninguém tinha feito nada igual, então me abre o olho para a literatura brasileira, né? Até então eu estudava mais os europeus, e depois me cai em mãos, aí eu me apaixono pela Hilda, aí ela vai escrever uma tetralogia e tal, e nesse momento me cai em mãos um prefácio que o Mário de Andrade tinha escrito ao Macunaíma e que não tinha sido publicado. Que nunca foi publicado, agora a gente tem em livros de prefácios e tal, mas não por ele. E nesse prefácio, ele já está se defendendo, é de 1926, ele já está se defendendo, sabendo que Macunaíma poderia ser um livro censurado, como foi, não censurado oficialmente, mas foi condenado por imoralidade e tudo aquilo. E aí o Mário fala assim, no prefácio, nós no Brasil não temos uma literatura não, errei aqui, mas mantenho o erro. Ele diz assim, nós não temos uma pornografia organizada, porque o Mário não gostava da palavra erotismo. Palavra erotismo para Mário, como também para Freud, na mesma época, era uma palavra que ficava dourando pílula daquilo que às vezes perdia o objeto por elevar o objeto. O Mário só fala em porcaria, em sujeira, em pornografia. Então ele diz, no Brasil nós não temos uma pornografia organizada, como os franceses têm, os turcos, os indianos e tal. No Brasil nós temos uma pornografia desorganizada. No entanto, até nas cantigas religiosas você tem um dado de sensualidade muito forte. E aí é que ele vai dizer, você bota dois brasileiros juntos, estão falando porcaria, mas não se coloca nos livros. E quando eu li aquilo, já como estudiosa de Sade, eu achei que o Mário estava falando comigo e que eu tinha que ajudar a organizar isso. Então eu passo os 10 anos, aí também é isso, não é? São amigos, na época tinha o Zé Paulo Paes, que tinha feito um livro maravilhoso, que era Poesia Erótica em Tradução. O Zé Paulo adorava essa vertente da literatura erótica, me ajudou muito, me arranjou muita coisa, me apresentou gente, e uma coisa vai puxando a outra, pesquisa, você encontra essa coisa que é genial, que são os colecionadores particulares e tal. Montei essa antologia. Enquanto eu estava trabalhando com a poesia, muita gente foi me mandando, olha, tem um conto de 1920 aqui que eu tenho, que eu achei, e de repente eu vi que eu tinha material para um primeiro volume, que é o Corpo Descoberto, que vai pegar metade do século XIX até 1922, porque aquilo delimita também uma época que vai ser importante também, né, para esse mapeamento da erótica literária brasileira. E aí, nessa altura do campeonato, eu fui ver que a maior parte dos nossos escritores tinha escrito alguma coisa erótica, né? Quer dizer, tem um Bernardo que, né? Quer dizer, tem uma obra erótica mesmo, né? Mas, enfim, Olavo Bilac, não é? Que tem os famosos pimentões, né? Que é aqueles continhos super picantes e tal. Então, todo Coelho mundo... Neto, né? Coelho Neto é muito surpreendente. Coelho Neto, né? Coelho Neto, né? Quer dizer... Está sendo redescoberto como autor queer. Que é, né? Então é impressionante, não é? Quer dizer, eu acho que a Mara dá esse depoimento sobre... Não é? Quer dizer, esse depoimento que ela acabou de dar, não é, sobre o aparecimento das travestis, não é? O aparecimento no sentido de que ganham, né, uma visibilidade. Uma visibilidade que o delegado é obrigado a falar, né? Então, a trazer. E aí, na erótica. E depois, o segundo volume, ele vai pegar de 1922, ele pega esses 100 anos mais modernos, né? Até a contemporaneidade, que no início do século XX é mais, digamos assim, há mais cuidado, né? Ainda é uma época mais moralista e tal, mas, sobretudo, depois de 1970, a literatura deita e rola com a pornografia, né? Então, esse trabalho de organizar um pouco... E esse segundo volume, esse mais moderno, vocês encomendaram
textos novos, não é? Você, o editor Schneider Carpegiani, vocês incluíram textos contemporâneos, por exemplo, da Amara. Da Amara. A Amara é uma pessoa que é nome que trouxe um texto inédito para a gente, foi uma alegria imensa. Tem um texto inédito do Reinaldo Moraes. Que é muito incrível, Contramão, né? Que é ótimo. Tem um texto, então, tem alguns inéditos, fiquei muito feliz. Eu queria te fazer uma pergunta sobre as antologias também, viu? Posso fazer uma pergunta também? Pode. Que tem a ver com minhas inquietações, assim, né? Desse momento em que eu vou me aproximando desses debates de militância, né? Isso vai entrando em tilt. Eu noto na sua antologia da poesia brasileira, erótica, né, que tem uma presença maior de mulheres do que nas outras antologias até então. Né, nas outras, no máximo, colocavam a Hilda Hilst lá. E eu queria te perguntar justamente isso. Só que aí quando vai olhar para o texto, alguns dos textos que estão lá tem uma disparidade muito grande. Mesmo quando coloca uma Gilca Machado, né, o que vai ser um erotismo para Gilca, comparado com a coisa tão descarada, né, de outros tantos autores que há séculos vinham explorando, às vezes cria um desnível, assim, sabe? E aí como é que você pensa essa questão, assim, né? Você quer dizer que o erotismo, o texto erótico escrito por mulheres, pelo menos dessa época, é mais sutil do que o de homens que há muito mais tempo faziam um texto mais aberto. Assim. E aí, por isso eu quero entrar depois na Cassandra Rios. Que legal. Lá, responde, né? Conversa infinita, que coisa boa, né? Eu acho que as mulheres vão entrando forçando a barra, né, Mara? Não é assim, ninguém abre espaço para a mulher nesse momento, né? Quer dizer, a gente já está no século XX e tal. Você tem, assim, o que você tem que vem do século XIX, a Júlia Lopes de Almeida, quer dizer, tem né, a Maria Firmina, assim, são raríssimos os nomes, né? Então, por exemplo, no caso da Gilca, né? Bom, obviamente que hoje a Gilca, o texto dela parece bastante decente, né, do ponto de vista do vocabulário, e a literatura dela parece uma literatura mais convencional, mas a Gilca está falando do prazer feminino. Isso aí, assim, ela vai usar um molde convencional, ela vai, né, usar uma roupagem literária convencional para falar do prazer feminino. E nisso ela é muito intensa e ela vai fundo aí, né? Então, eu acho que é incrível isso, como essas mulheres, assim, não estavam exatamente inovando na forma literária, mas elas estavam, na verdade estavam, porque elas pediam emprestado uma forma literária mais convencional para falar de alguma coisa muito revolucionária. E isso... Essa antologia eu acho ela realmente incrível, porque você vai acompanhando ela no tempo, né? Você tem ali nos anos 1920, quem que você vai ter? Você vai ter a Gilca e depois você vai ter pouquíssimas mulheres, né? Fazenda erótica literária, né? E conforme a gente vai avançando no tempo, sim, vão aparecendo inúmeras mulheres e mais à vontade também. A partir de que época você Eu acho percebe? Que a partir de metade do século. Acho a partir da metade do século. Tem a ver com um movimento um pouco maior do que só brasileiro, porque tem a ver com pós-guerra. O pós-guerra transtorna muita coisa e transtorna muito o que dizer e como dizer também. Então, assim, a literatura do pós-guerra, né? Pós-guerra vai criar, assim, Lolita de Nabokov, né? Vai criar grandes textos do Jorge Bataille fora do Brasil. E aqui a gente começa a ter timidamente, mas começa a ter esse ingresso da mulher na literatura. Que nomes você quer citar da sua antologia? Estou abrindo aqui a antologia para citar alguns nomes. Que essa não é a completa, né? Essa não é a completa, é esse que é o meu problema. Né? Então, os nomes... Mas, enfim, acho que vale a pena. Né? Tem uma contista que se chama Chrysanthème, né? Quer dizer, ela se coloca um nome francês, né?
E ela tem um conto, a Crisantema. Eu já vou dar uma olhadinha aqui só para falar um pouquinho dela para vocês. Ela está escrevendo sob pseudônimo, obviamente. E ela é de 1870, ela falece em 1948. Este é o pseudônimo de uma mulher chamada Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos, e ela foi também uma grande feminista. Né? Então, tem isso. Né? A própria Maria Firmina, ela tem poemas bastante eróticos e num tom homoerótico mesmo. Né? Então, começa a aparecer essas dissidências, elas começam a aparecer ao pouco, e a gente tem que citar também um amigo nosso, que é o César Braga Pinto, que organizou uma antologia muito bem feita pela editora Alameda, que é a literatura dissidente, né? Então, por baixo realmente, do arco-íris, né? Por baixo, o homem que passou por baixo do arco-íris. Isso, que é o nome de um conto, né? Então, eu acho que essa é uma pesquisa que tem sido feita agora também, ela é uma coisa nova, né? Então, aí eu entro no meu ponto. Porque eu quero até te provocar de novo, Nani. Pode, ó, fogueiras aqui, né? A Cassandra é uma figura que me inspira com sensações conflituosas, assim, porque de um lado, assim, eu sinto que faltou uma revisão de texto, faltou alguém mexendo ali naquele texto e dando uma organizada melhor nas ideias. Parece que ela vai escrevendo num jorro e aperta. Cassandra Rios, que nos anos 60, 70 era extremamente bem vendida, era uma grande best-seller brasileira, com material publicado em venda de banca. Sim. E aí eu fico me perguntando, ela vendeu 1 milhão de cópias, onde estão essas cópias? Porque agora os livros dela custam 200, 300 reais, é difícil encontrar as obras dela. Não tem nenhum lugar que tenha essas obras completas pra gente ir lá avaliar, né? Não tem uma lista, né, de tudo que ela publicou. A gente tem muita dificuldade de ter uma noção. Eu tenho tentado caçar todas essas obras, ela publicava com pseudônimos também, né? Mas aí, que é o meu ponto? Ela começa a publicar ali, ela dá um trucão falando que publica em 48, com 16 anos, mas às vezes ela tem umas informações contraditórias que diz que o livro saiu quando ela tinha 18, então já era 50, 51, talvez. Então, mas ela tenta sempre jogar as obras para mais cedo do que elas de fato saíram. Mas mesmo assim, de 18 para 16, 48 para 50, não tem muita diferença, né? Eu sei que desde as primeiras obras que ela publicou, ela vai trazer de forma escancarada cenas não eróticas, gráficas, pornográficas de sexo entre mulheres, entre homens, entre héteros. E eu não conheço outra autora que se permitiu mostrar o sexo de uma maneira tão direta na literatura antes dela. Aí eu quero até saber se você já tinha encontrado alguém, né? Porque mulher, não. Eu acho que não existia. Então, por mais que ela pode ter escrito uma literatura de menor qualidade estética, ela tem um negócio de um pioneirismo, de botar o dedo na ferida. Para mim, ela tem um lugar, assim, de sempre escolher as piores histórias, sempre, né? E causa incômodos em todo mundo, né? Então, tem algo a ser redescoberto na Cassandra, assim. Eu acho super importante a gente conversar isso, né? E porque aí você está tocando também um pouco naquilo que às vezes é o dilema da gente, do crítico literário, da crítica literária, né? Quer dizer, você está privilegiando a forma em detrimento de um pioneirismo, de uma coisa incrível que está acontecendo ali. E a pergunta deixando de privilegiar a forma. Não, no caso, o crítico literário, que deixa ela de fora. Sim. Privilegia a forma. Sim. O crítico literário privilegia normalmente a forma. E aí desconsidera o fato de ela ter sido revolucionária como autora em seu tempo. Isso, mas eu acho que a gente pode dar mais uma volta no parafuso aí, que é o seguinte: será que certas questões não exigem que a gente saia do campo privilegiado da forma? E não é por isso que o Joyce não vai ficar só, né, nessa viagem que ele faz para trás na língua inglesa e vai chegar até no bajubá da época, né? Vai para a rua. Então, eu acho que isso alguma coisa que a gente... E é por isso que o Mário de Andrade quer falar porcaria, porque porcaria
é a expressão da rua, né? E não quer falar a palavra erotismo. Então a gente está lidando um pouco assim com um tema que é muito delicado, porque se você vai ler a obra da Cassandra comparado com o que nossas grandes escritoras escreveram e tal, aquilo parece muito rudimentar. E é rudimentar. Mas o rudimento também está na memória da língua, né? Ela não dourou nenhuma pílula. Ela vai tratar de uma matéria, né, que é essa matéria que também é a mais abjeta em relação ao sexo. Então, ela não dourou nenhuma pílula e ela nem faz exatamente uma literatura militante, né? Então, eu acho que ela é um case, você tem toda a razão, para ser estudada. Do ponto de vista literário, a gente é obrigado a passar por certos pruridos que nós temos como críticos, críticas, e tentar ver o que tem ali. Mas aquilo implica uma passagem para um outro lugar, que eu acho que essas autoras, elas e alguns autores também, obviamente, estão nos obrigando. E você também. Você também está aí com o Bajubá, né? Porque a gente é obrigado a entender um pouco essa língua. Tem um desafio para a gente dessa língua das ruas. E porque, tanto no caso da Cassandra, como no seu caso, a gente está falando de criação, né? Quer dizer, tem uma criação ali que ela não se encaixa, né? Então, acho que a Cassandra é um desafio, sim. É uma bela provocação. Sim, tem me surpreendido, assim, né? E é isso, eu vou passando as páginas da Cassandra e eu fico, meu Deus, que tédio, que tédio. Aí, de repente, meu Deus, olha o que tá aqui nessa página. Por escândalo. E eu queria separar, assim, os melhores momentos, fazer uma antologia dos melhores momentos da Cassandra Rios, pra gente não, para os próximos leitores não terem que passar por todas as faixas irem já direto no nervo do que ela tá, do que há de mais interessante, assim, do que a gente está redescobrindo agora como interessante. É o que aconteceu com o Marquês de Sade, né? Que assim, passaram-se décadas e décadas. A literatura de Sade é mais ou menos descoberta no início do século XX, mas depois mais propriamente na metade do século XX. Portanto, ele é um autor bastante contemporâneo, né? Embora tenha vivido no século XVIII. E aí muita gente fala, é muito monótono ler aquilo e tal. Então, o autor, ele, assim, você tem que aprender a ler esse autor. E o que você está dizendo é que a Cassandra, como foi muito censurada, ninguém aprendeu a ler, né? Nós não aprendemos a ler. Eu não sei ler a Cassandra. Tem um assunto que vocês trouxeram que é bem interessante, que também tem a ver com as duas antologias, as três, né? A de poesia, as duas de contos. Como cada época tem a sua literatura erótica, a sua porcaria. Dá pra gente entender cada época a partir desse tipo de trabalho. O que dá pra dizer, por exemplo, das preocupações de um autor ao fazer esse tipo de texto no século XIX, como isso muda no século XX? Por exemplo, esse texto do Sérgio Santana traz uma dimensão filosófica, existencial. Ele tem todo um trabalho de pensar mesmo a existência. Isso. Você quer comentar um pouco isso? De como cada época tem a sua pornografia? Cada época tem sua pornografia, mas nenhuma época deixou de tê-la. Tá? Então, a gente já está falando daquilo que está dentro do tempo e daquilo que está fora do tempo, porque o erotismo é uma dimensão fundante, né? Está aí desde que o mundo existe. Quem sabe até antes, hein? Mas assim, então, eu acho que a gente está sempre trabalhando nessa dupla via, né? De algo que é extemporâneo e de algo que é histórico. Porque, para começar de hoje, mesmo a questão do Bajubá, por exemplo, quando eu estou lendo Neca, quer dizer, eu acho super interessante. É uma língua que começa a se formar ali nos anos 60, né?
Mas depois, se você vai ler o livro que a Mari escreveu, ali, quer dizer, você está acompanhando a criação de uma língua, mas você também está acompanhando a criação de uma autora. Porque tem E a criação de um mundo, de um novo mundo. Exatamente. Então, quer dizer, esse trabalho de criação, ele acompanha a história, mas ele avança diante da história. Então, eu acho que há, sim, uma história da pornografia, uma história da literatura erótica, mas, assim, aquilo que move essa história está fora dela também. Está, antes de tudo, fora dela. Amara, tem palavras que eram usadas nos anos 60 e que ainda existem hoje? Tem palavras que deixaram de circular? Tem outras novíssimas? Por exemplo, como uma autora que escreveu um romance em Bajubá. Tem coisa nova que você ainda não entendeu o significado? Como é que é essa língua se movimentando? Eu acabei de escrever um artigo para a revista Serrote, né, sobre os primórdios dessa linguagem das bichas, né, então pego os primeiros glossários dos anos 30, 40, 50. Tem muita coisa ali que tô tentando decifrar ainda. Não é tão simples o que essas palavras estão dizendo, né? Tem algo que eu coloco como um ponto, que é: a gente não sai nomeando as coisas à toa. Então, se a gente nomeou, é porque aquilo tem alguma importância. E aí aquilo revela alguma coisa que era importante para a comunidade. O primeiro estudo que foi feito sobre a linguagem das bichas no Brasil, um estudo mesmo, foi orientado pelo Florestan Fernandes, uma dissertação de mestrado defendida em 60. Né? Que incrível, né? Inacreditável. E aí lá ele vai falar que existe uma competição dentro da comunidade para desenvolver as expressões mais sofisticadas. Isso significa que essa linguagem está sendo sempre renovada. Sempre estão inventando novas coisas e aí estão esquecendo outras coisas. E não importa esquecer, porque você está sempre criando coisas para quando alguma coisa já não faz mais sentido. Quando eu escrevo NECA, eu tenho uma vontade de não deixar que as coisas sejam esquecidas. É um movimento contrário ao que acontece na rua. Na rua é preciso esquecer para aprender novas expressões, para que a linguagem se mantenha sempre cifrada. Eu estou trabalhando com um material que deixou rastros, deixou lastro, que às vezes já nem é mais utilizado na rua. Na rua, para se manter cifrada, tem que evitar os registros, né? E aí vai se reinventando e você só aprende se você está lá, né? Eu nem estou lá mais. Então eu fico sabendo da palavra quando ela já está mais consolidada, né? Então, e no NECA eu estou brincando com esse material. É como se eu estivesse tentando fazer uma enciclopédia de tudo que eu sei de cultura travesti, tanto que eu quero continuar expandindo esse texto em algum momento. E que pertence a uma certa época. Porque Isso. daqui a 10 anos um outro romance vai ter que... Sim. E é uma língua artificial, porque eu estou juntando gerações do Bajubá no mesmo trabalho. Livro. Então estou colocando uma travesti que atravessa gerações, que se mantém atualizada em várias gerações e que mantém a memória de todas, porque é a minha forma de tentar preservar essa linguagem, pelo menos dar algum rastro para além dos dicionarinhos onde registra a palavra, mas a palavra está morta lá, a gente não sabe como ela era usada. Então aqui eu estou tentando dar uso para um monte de expressões que eu só conheço dos dicionários, né, que eu nem ouvi na rua, né? Que a língua é um organismo vivo. Não só o Bajubá, a língua que a gente está falando. Sim. Nós não falamos aqui do jeito que se falava 50 anos atrás. Não se faz poesia como Olavo Bilac que fazia. Exatamente, né? Então, a literatura, ela vai, ao mesmo tempo, dar vida, né? E garantir a memória daquilo que já morreu na língua. Sim. Mas é muito bonito também o que é a tarefa da literatura aí. Né? As línguas sexuais, elas são interessantes porque, obviamente, que tem muita coisa que a gente não entende.
mas tem muita coisa que você fala isso no livro. Olha, vai lendo, vai catando que você começa a entender. Vale perfeitamente para o Bajubá, mas vale assim para coisas muito antigas que a gente lê e que às vezes você fica em dúvida, mas você vai. A leitura é uma forma de você dar vida outra vez a isso. Pensei no que a Mara falou sobre Ulisses, sobre o que não é traduzível também. Sim, pois é. Eu trago muitas expressões, né, e brinco um pouco de deixar o leitor, isso é um aprendizado do Ulisses também. Eu quero que o leitor do NECA, ele esteja permanentemente em dúvida se ele está entendendo o texto. Ele consiga ir avançando, mas com a desconfiança de que alguma coisa está escapulindo. Acho que sempre que estamos lendo, alguma coisa está escapulindo, né? Mas aqui acho que isso ficou evidente, né? Tem outros momentos, outros livros em que a gente sente que não, estamos entendendo perfeitamente. Aqui eu quero que fique evidente. Para manter essa atmosfera também de uma linguagem cifrada. Eu gosto de dar pistas falsas, né? Eu uso palavras do português que no Bajubá tem outro sentido. Que algumas palavras a gente reconhece, isso aqui é Bajubá. Mas algumas palavras a gente não percebe muito claramente, né? Tem um jogo com outros idiomas também, né? Essas palavras que estão em outra língua, elas adquirem uma nova ortografia também, porque ela escreve mais ou menos como a gente ouve e às vezes até sofisticando. Então, vira tudo assim, tudo é meio cifrado, porque eu acho que é isso também, né? Quer dizer, que essa linguagem sexual é tudo meio cifrado, porque nada é o ato em si, né? Sim. Então, sempre escapa, né? Há sempre algo que escapa. Tem uma das expressões mais divertidas, que eu lembro de... Eu tô conversando com uma travesti por escrito, MSN ainda, e aí ela falou, que só ia fazer mais uma coisinha e nem ter pio, sabe? Nem ter pio. Do verbo piar, sabe? Aí eu fiquei olhando para aquilo, que seria aquilo. Aí eu me dei conta, niente più, sabe? Em italiano, nada mais, sabe? E aí isso me deu... Eu falei, caramba, isso aqui é muito bonito. Esses desencontros da língua. Muita invenção. Nani, você publicou as 2 coletâneas em Portugal... E como é que foi a recepção dos leitores portugueses com esse uso, né, da língua portuguesa no Brasil com o erotismo? Foi assim, muitas vezes muito divertido, né, porque é uma outra língua, né? Quer dizer, a língua, né, nós podemos considerar a língua um órgão sexual que fala, né? Mas fala distintamente, né? Então, acho que isso está justamente no livro NECA e está também nessa diferença mínima entre o português, o brasileiro falado e o português escrito, para falar como Macunaíma, né? Porque Macunaíma pesquisava, né, o brasileiro falado e o português escrito. Então, ali eu acho que teve uma repercussão muito interessante, assim, num sentido talvez um pouco mais sociológico, que através desses livros e por algumas entrevistas que eu dei e tal, que a expectativa que os portugueses têm sobre nós brasileiros e brasileiras. A de que o erotismo aqui é mais erótico? A de que o erotismo aqui é mais erótico. Então, quando saiu a antologia de poesia lá, eu lembro que eu dei uma entrevista, e no meio da entrevista, em que saiu um pouco isso, eu disse assim, olha, nós também temos os nossos problemas. Enfim, que não é que o erotismo aqui é tão erótico que a gente não tenha problemas. O erotismo é um campo muito complexo, né? Mas o que eu achei interessante foi que isso foi o título da matéria. Era assim, nós também temos nossos problemas. Então, jamais assim, a gente faria isso no Brasil, e lá chamou a atenção que eu tivesse dito, olha, algo como, não são só os portugueses que são reprimidos sexualmente, mas nós temos nossas repressões também, né? É uma conversa, né? Porque, inclusive, na edição portuguesa da antologia de poesia, eu digo, um elemento, além de Mário de Andrade, da Hilda,
que me fez escrever, me fez organizar essa antologia, é a famosíssima antologia da Natália Correia, em Portugal. Ia perguntar dela, né? Aquilo é uma maravilha. Quão importante ela foi para você? Foi absolutamente importante. A Natália... Que é como começam as antologias eróticas na língua portuguesa, Exatamente. Não é? Acho que é a primeira, clandestina, 70, acho que 1970. 60 e pouco. Acho que a primeira versão foi clandestina. Acho que ainda era salazarismo, né? Baixo salazarismo. E a Natália tem aquele livro que é fabuloso, quer dizer, enfim, tem essa história, né, de luta ali, né, de uma mulher também fazendo isso, mas também ela relembra como a pornografia em Portugal era, assim, foi um campo incrível, com as cantigas de escárnio e maldizer, né? Quer dizer, essa tradição desse falar, para voltar aqui para o início do nosso papo, falar uma ofensa sexual, que eu acho que a Mara lembra muito bem, e eu gosto muito dessa ideia de que a gente anda um pouco assim com medo disso, né? E com isso nós estamos fazendo um desserviço à literatura. Esse medo é um lesa literatura, porque a gente está num momento agora que qualquer expressão também pode ser suspeita, né, de um preconceito. Então, é um momento delicado, complexo, e que é bom a gente colocar em pauta isso para a gente conversar, sabe? Eu quero perguntar para você sobre o Museu da Diversidade, como é que é organizar uma instituição, participar, né, das atividades de uma instituição que busca compreender, dar visibilidade, ampliar o acesso a obras, a informação. Olha só, a gente está começando lá uma ação agora muito interessante que dialoga diretamente com o que a gente está conversando aqui, que é, a gente vai criar um núcleo de documentação do Bajubá. Então a gente vai convidar travestis mais velhas a irem lá dar depoimentos, né? A gente vai colher depoimentos em vídeo, em áudio. Uma memória coletiva. Transcrever, catalogar, organizar esse material, né, para a gente ter material estudável sobre essa linguagem, né, sobretudo visando um Bajubá que já não está mais em uso nas ruas, né? Então deixa essa parte mais cifrada, protegida, e a gente então vai chamar essas figuras que aprenderam esse Bajubá lá atrás, que são ainda fonte, as últimas muitas vezes, né, de ondas, né, desse Bajubá. E aí isso a gente está começando agora. Estou super empolgada para isso. Esse é um trabalho assim, que me faz meus olhos brilharem. Assim, quero ver. Mais material para enfiar na próxima versão do NECA, inclusive. Assim, né? Então quero ter esse material, porque não existe isso em lugar nenhum. Tá? Você vai encontrar 2, 3 vídeos no YouTube com travestis falando em Bajubá. E é só. Né? Então a gente precisa de mais material de qualidade, contando como é que elas aprenderam, quais as palavras que já não são mais conhecidas, que só elas conhecem, dando exemplos de uso. Tem estratégias de ciframento da linguagem que a gente ainda hoje não tem muita noção. Eu tenho pesquisado os textos acadêmicos que falam sobre o Bajubá e eu encontrei 2 TCCs do Amapá e um do Pará falando sobre uma estratégia de ciframento que é super incrível e que não está no radar de nenhum estudo sobre essa linguagem. Né? Você quer contar o que é? Que é quando a palavra começa a ficar mais conhecida, então elas colocam um sufixo deformando a palavra. Né? Então, ocó já é mais conhecido, então vai falar ocóssime. Ocóssime, acai-se-me, tadiojum, namona, lai-se-me. Então aí vai colocando eu só sei fazer algumas poucas frases com isso, assim, eu não sou fluente nisso. Mas é brutal, sabe? Então a gente precisa ter travestis documentando, mostrando, ensinando como é que, mesmo que não seja para colocar no YouTube, para ser um material de pesquisa, um material para o futuro, assim, sabe? Mas a gente precisa desse material, né? Para a gente entender como que a língua se reinventa, para a gente ter um registro, um documento, sabe, desses momentos da linguagem, né? E aí eu tô super empolgada com esse tipo de... Mas tem isso. A gente tem um trabalho também que é divertido, né? De criar percursos no centro da cidade,
né, contando histórias LGBTs e relacionando com o território, né? Então a gente cria um percurso que vai discutir sobre, sei lá, Andréa de Maio, que é uma mafiosa travesti que dominava São Paulo no final do século passado. Então a gente vai, as boates dela, os lugares onde ela frequentava, vai contando os causos e chama uma pessoa que é testemunha ou estudiosa do assunto, né, para ir conduzindo a gente por essa história. Isso está sendo muito interessante, porque São Paulo muda muito rápido e a gente vai passando na frente de um prédio, não sabe que ali aconteceu uma história, sabe? Aconteceu um marco da comunidade LGBT. Então, a gente poder ter isso, né, poder ir olhando, transitando ali pelo centro e rememorando isso tudo, conectando a nossa presença com esses espaços, isso está sendo bem legal de ser feito também. E fora as exposições, né? Numa das nossas exposições, a gente mostra, inclusive, a perseguição a LGBTs acontecendo desde o começo da colonização, né? Então vai trazer alguns registros que falam sobre as primeiras figuras LGBTs perseguidas, não com esse nome, com o nome de sodomitas. Vai ter os termos em tupi que designavam rupturas de gênero e sexualidade na época. Então, você lembra de algum? Claro, tibira, por exemplo. Tibira é uma palavra incrível. É uma palavra que era traduzida na época como sodomita paciente. Paciente é o passivo, agente é o ativo. Né? Então vai aparecer em muitos documentos, né, que a figura passiva era chamada de tibira. Né? Vai aparecer, por exemplo, uma figura que hoje a gente chamaria como transmasculino, assim, um homem trans, que é a Sacoen Baigira. Né? Isso vai ter um momento que um jesuíta português vai escrever um texto que ele descreve essa figura. Ele fala assim, na capitania de São Paulo, né? Há cá mulheres, na capitania de São Vicente, né? Há cá mulheres que assim nas armas, como em todas as outras coisas, seguem ofício de homens e têm outras mulheres com quem são casadas. Só aí já é interessante. Mas a próxima frase é: a maior injúria que eles podem fazer é chamá-las mulheres. Não se identificam a partir dessa palavra. Né? E a terceira frase é a mais interessante de todas: se você insistir em chamá-las mulheres, elas podem dar uma flechada na sua cara. Então, ou seja, teve pena de morte para transfobia aqui no Brasil. Então, é isso, a gente vai mostrando assim, né, que essas figuras estavam aqui. Né? A primeira lésbica condenada na Inquisição, ela seduziu metade de Salvador. A mulherada perto dela ficava louca. Assim, né? Aí ela ia pra cama e só ela pagou o pato. Né? As outras eram vítimas da sedução inescrupulosa dela. Tem sabe? livro sobre ela? Tem, a Felipa de Souza. Eu quero uma estátua, não quero só livro, eu quero uma estátua sobre ela. Eu quero que a gente seja capaz de se orgulhar dessa figura que num momento em que as existências LGBTs eram tão perseguidas, ela ousou seduzir, não tinha vergonha do que ela fazia, contava publicamente assim, de quem que ela já tinha ficado. Ela tinha um marido meio banana, assim, né? E aí ela falava: ai, amor, chama a vizinha pra cuidar de mim hoje, eu tô meio dodói. Aí ela se trancava com a vizinha. Muito interessante. Essa figura é inacreditável. E os documentos da Inquisição vão trazer a forma como elas transavam, sabe? Então, ajuntaram seus vasos naturais dianteiros, tendo deleitação, assim, sabe? Né? Então, aí, e não fazendo uso de instrumento exterior penetrante, sabe? Então, vai descrevendo. O pessoal da Inquisição, sem saber, fazia literatura erótica. É muito erótico. E teve uma vez que eu fui fazer a apresentação desse material numa escola bilíngue português-libras e, pra você ter noção, a intérprete de Libras se recusou a fazer a interpretação desse trecho do texto da Inquisição porque ela ficou envergonhada. Inquisição, sabe? Um documento inquisitorial deixou a pessoa envergonhada hoje. Então, mas tem linguagem de Libras com esse símbolo. Juntaram seus vasos naturais dianteiros tendo deleitação. Ela parou. Nesse momento ela parou. Incrível, incrível. A gente está perto de terminar a conversa, infelizmente. Ana, eu queria te perguntar como é que é orientar esses trabalhos na universidade? Eu sei que você orientou alguns estudantes sobre a Hilda Ilst e queria que você contasse um pouco que investigações são feitas, que autores estão sendo mais procurados agora, ou descobertas antigas que estão reaparecendo. Eu acho que a gente está num momento
que é muito rico, né? Quando a gente pensa um pouco num certo passado, até dentro da universidade, que talvez fosse impossível, né? A gente trazer alguns autores, alguns textos. Então, embora, né, quer dizer, a gente ainda esbarre aqui a colar numa certa rejeição, eu acho que às vezes mais assim, eu penso que na universidade tem às vezes uma certa perturbação quando você vai trazer um texto desses e botar ao lado de um texto canônico, né? Assim, tem um não entendimento. Bom, pessoalmente, eu, como tenho essa ligação forte com a Hilda, né? Eu gosto muito de uma passagem justamente do Caderno Rosa de Lori Lembe, em que um daqueles tios com quem a Lori transa, né? Porque é uma menina que está se prostituindo e acha isso muito bom. E esse tio vira para a Lori e fala assim: porque 100% da humanidade é porco. E aí a Lori para um pouquinho e diz: 100% eu não sei o que é. Humanidade também não. Então e aí, por que eu gosto dessa passagem? Tem a ver com a sua pergunta, porque realmente o que está se dando nesse tipo de literatura está num outro lugar. Então, esse lugar que chama universidade, que tem, né, que se quer universalidade, não está exatamente aberto, né, ou assim, já não está de antemão aberto para aceitar todas essas alteridades. Isso tem a ver com o Bajubá, isso tem a ver com o que a gente acabou de falar da Cassandra. Como é que a gente faz para fazer uma crítica da Cassandra séria, que não seja só militante e que entenda o que está naquela literatura como em qualquer outra dessas, né? Então, acho que é um momento rico a universidade. Assim, eu acho que tem aparecido, né, muito trabalho sobre a Hilda Hilst, com certeza. Eu acho que o texto da Amara vai gerar, ela já tem convites aí universitários e... Ela vai me orientar no doutorado, no pós-doc, inclusive. Olha que alegria. Sobre a né? Hilda? Não. Sobre a Cassandra? Não, também não. Sobre uma obra desconhecida que a gente está... que a primeira obra a usar uma linguagem das bichas que a gente encontrou, a Lady Hamilton, 53 ela foi publicada. E é uma obra muito louca, publicada como anexo de uma tese médico-legal sobre o homossexualismo masculino, só existe lá. E esse texto é belíssimo. Brasileiro. Anônimo, ninguém sabe quem escreveu. Alguém teve esse trabalho e precisou se esconder. Supostamente é um pederasta que foi estudado pelo estudante lá que fez a porcaria da tese. Essas coisas, não é? Um Febrônio Índio da Silva que fica escondido, não é? Quer dizer, ainda tem muita coisa que se escondeu e que... Mas de quando você passou a orientar esse tipo de trabalho para agora, você sente que tem mais gente muito mais abertura da universidade. Muito mais. Por exemplo, eu já tive orientando que trabalhou com o Ravé, por exemplo, né? Que é um autor mais escondido e tal, ou aqueles que também vão pegar um autor muito canônico, né? Tem uma orientanda que trabalhou com o Murilo Mendes, erótico. Então tem essa coisa também de sempre erótico. Sempre erótico. Facetas pouco conhecidas de autores muito canônicos. E uma terceira via, que eu acho que é muito interessante, que é descobrir que um texto é erótico. Isso aí eu me lembro, assim, foi um comentário que um colega meu, muito talentoso e tal, quando leu a primeira antologia de poesia, ele falou assim: nossa, mas eu conheço tão bem esses poemas do Castro Alves, eu só não sabia que eles eram eróticos. Então, como é que a gente, né, quer dizer, que o olhar da gente constitui o objeto também, né? Então, poemas que a pessoa recitava do Castro Alves e que são poemas que você olhando, né, para aquilo que está lá, você pode desvendar, mas é o seu olhar que vai constituir. Então, eu acho que é um momento em que a gente está fazendo também, eu acho que a Mara faz esse trabalho, tem várias pessoas que fazem trabalhos incríveis, de educação da leitura, né? Quer dizer, como é que você lê um texto,
né? E porque também há textos que são muito obscenos e que eles não estão falando de erotismo. E o Gregório tem parte da obra dele que é muito obscena, mas aquilo é uma ofensa política. Então, essa possibilidade também de educar ou de deseducar a leitura. Eu posso só fazer aproveitar o momento para citar o autor que eu queria ter citado e que eu não consegui, que é o Glauco Matoso. Eu também quero citar. Porque o Glauco, ele vai fazer um negócio inacreditável nessa questão de educar o olhar, né? Quando ele publica o Manual do Pedólatra, aí depois ele muda para Podólatra, né? Ele está inventando essa palavra em português, né? De pé, né? Amante dos pés, né? Podólatra amador, Manual do Podólatra Amador, Aventuras e Leituras de um Tarado por Pés. Uma das coisas surreais que ele vai fazer um levantamento da podolatria na literatura brasileira. Então ele vai mostrar a podolatria no José de Alencar, em vários poetas grandes ali do século XIX e XX, e vai fazer os precursores dele. Inacreditável. A gente não sabe o tamanho dessa adoração por pés, o fetiche por pés, né? Como isso está presente na nossa literatura. E de repente ele vai escancarar isso na nossa cara, assim, vai jogar isso para nós e lidem com isso. Né? Eu queria terminar a minha fala aqui citando um poema do Glauco, que acho que eu nem preciso ler, porque eu adoro e sei de cor. Você sabe de cor. Tanto igual, que eu gosto. Igual a moça lá, que a Inquisição queria proibir lá no episódio sobre chegada dos livros no Brasil. Eu sou um desses casos. Não precisa ter prova nenhuma que está aqui na minha cabeça. Mas é um poema dele que eu acho que ele define o que é literatura erótica, chama Perversivo. É o soneto 423 do Glauco. 90% da obra do Glauco é soneto. Eu lembro de você já ter comentado como ele reinventa a forma soneto a partir desse olhar erótico. Totalmente, não é? E também se liga a muita coisa que a gente falou da língua falada, daquela que se ouve, não é? Daquela que é o som, fazendo jus ao que dizia o Marquês de Sade, que os ouvidos são o órgão mais erótico que nós temos. Aqui nesse podcast, acho que vale falar isso, né? Maravilha, adorei vocês duas aqui e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Delícia. Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.